Boa noite. Aqui estamos nós, com muita alegria, com muita satisfação, para reiniciar o estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do espírito Lúcio de Abreu, pela médium Janaína Farias. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 12, Visita aos Evangelizandos. Vamos fazer a nossa mensagem inicial do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, pelo médium Carlos Bacelli. Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando, ou seja, fraquejando. Vânia pode fazer a nossa prece inicial? Posso sim. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, é com grande alegria e gratidão que retornamos aos nossos estudos, estudos estes tão importantes para a evangelização de nossas crianças, de nossos jovens. Pedimos, Senhor, que abençoe esse estudo, que nos coloque bastante atentos às palavras aqui lidas, explicadas, para que possamos ser multiplicadores de toda essa experiência maravilhosa que seu Lúcio passa para nós. Que nosso estudo seja abençoado, que possa se iniciar. E assim seja. Gratidão. Obrigada, Vânia. Nós vamos passar agora para a nossa companheira Marta, que vai trabalhar conosco o tema de hoje. Isso. Boa noite a todos, né? Com muita alegria a gente está retornando ao nosso estudo. Muito bom. Então, como a Daísa mesmo falou, a gente hoje vai seguir o nosso estudo do livro A Evangelização no Mais Além, capítulo 12. Esse capítulo 12 é Visita aos Evangelizandos, é o título, e a equipe, né, com o seu Lúcio e a Aninha, que é estagiária, continua com um probleminha, tá, gente, na minha câmera, que ela não me obedece. Tudo bem. Eles vão fazer uma visita como se fosse uma visita de campo, porque eles vão fazer a visita a uma criança da evangelização. Assim, só para a gente lembrar um pouquinho o que a gente já estudou, eles estavam fazendo uma espécie de curso, né, na espiritualidade, com trabalhadores ligados à evangelização, e essa jovem Aninha, ela era uma espécie de estagiária daquele curso, então ela acompanhava a equipe já mais com o seu Lúcio, né? O seu Lúcio, só para lembrar, ele trabalhou na área de evangelização aqui na Terra, ele continuou trabalhando na espiritualidade, e ele que nos passou, inclusive, esse livro. E aí eles vão nessa equipe com a Aninha, que é essa jovenzinha inexperiente, fazer uma visita a um evangelizando aqui na Terra.
né? Porque a gente já viu lá anteriormente que o trabalho da espiritualidade, né, bem mais completo que o nosso, que até numa lição para a gente, tem sido uma lição para a gente de quanto que a gente tem que estar atento às nossas crianças e aos nossos jovens. E aí, nesse capítulo de hoje, a gente vai perceber isso muito claramente, de como a espiritualidade trabalha nessa questão do cuidado, de observar alguma situação específica, que essa criança estava num processo de agressividade, ela não estava muito bem, e eles vão fazer o socorro do lado da espiritualidade. Né? Mas hoje, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando, né, no quantas vezes nós, como evangelizadores, não temos essa atenção, essa até a capacidade, mas isso depende muito da nossa atenção, do nosso acolhimento, de perceber nas nossas crianças ou nos nossos jovens que alguma coisa não está bem. Então, é uma chamada muito importante para a gente esse capítulo, né? Porque se a espiritualidade faz o trabalho dela de atendimento, a gente aqui, como evangelizador encarnado, a gente tem que estar muito atento aos nossos evangelizandos, às nossas crianças e aos nossos jovens, para perceber algo diferente, um comportamento diferente, uma atitude diferente, e daí então a gente fazer esse encaminhamento. Como a gente já tem falado, que as áreas da casa espírita estão todas interligadas. Então a gente muitas vezes vai detectar uma situação na evangelização e ali a gente vai encaminhar, né, através da família, dos pais ou responsáveis, aquela criança para um atendimento fraterno, para a questão da área mediúnica. Né? Então vamos lá. Eu vou começar lendo aqui, como sempre, né, a palavra está aberta, é só levantar a mãozinha e participar. Então, visita aos evangelizandos. Como já dissemos, nossos trabalhos estão diretamente ligados ao acompanhamento dos evangelizandos. Conforme as deliberações de nossa reunião, nos dedicamos às visitas necessárias, preparando-nos condignamente para a tarefa que exige muita vigilância e estabilidade. Então, só aqui nesse primeiro parágrafo já tem umas coisas bacanas para a gente comentar, né? A primeira tem a ver com o que eu já estava falando antes, desde o início, né? Que é a questão do acompanhamento. Porque, às vezes, assim, né, normalmente a gente tem aquele hábito de fazer aquela fichinha, né, com os dados da criança. Essa ficha, muitas vezes, ela fica assim meio de escanteio, a gente não faz uma coisa, muitas vezes, só para constar, não pode ser, né, ela tem que ser acessada pelos evangelizadores. Outra coisa que eu acho que é muito importante, quando essa criança muda de ciclo também, é que a gente converse com os novos evangelizadores da criança ou do jovem. Penso que isso é uma coisa bem importante, porque tem a ver com esse acompanhamento que a gente vai fazendo no decorrer do nosso trabalho. Mais uma vez, a gente reforça aquela coisa, né? A gente não está ali só para passar conteúdos doutrinários ou evangélicos, né? Então, esse acompanhamento aqui que ele fala, do trabalho da espiritualidade, é também o que a gente tem que fazer aqui no plano encarnado. E depois eu achei muito importante quando ele coloca desse preparo, né? O preparo desse grupo da espiritualidade nessas visitas, e que tem que se preparar. E exige o quê? Muita vigilância e estabilidade. Quer comentar? Alguém que gostaria de comentar? Exige muita vigilância e estabilidade. Alguém quer comentar isso daí? Para a gente trocar umas ideias? Eu acho que é sempre o cuidado com o trabalho, né? A gente não pode, só no dia da tarefa, chegar ali para realizar. Na verdade, o trabalho ele requer todo um envolvimento anterior. E isso é que vai dar sustentação ao trabalho que a gente estiver fazendo. Seja a palestra, seja a evangelização, porque se a gente chegar só na hora, pegar a pastinha e vamos lá, a gente não se conectou com a espiritualidade. A gente não abriu as comportas da alma para que eles possam também nos orientar, né? Eu fiquei pensando nisso.
Porque, assim, quando ele coloca, né, Adaísa e companheiros, a questão da vigilância e da estabilidade, não é algo que a gente vai adquirir, assim, só vai ter naquele dia, né? É um processo de autoeducativo, né? Que o processo da evangelização é também da autoevangelização, primeiramente, e a gente não adquire essas qualidades naquele dia. Hoje é o dia da evangelização, hoje é o dia da palestra, então hoje, né, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar bem. Não. É um exercício no nosso dia a dia para que a gente esteja bem, né? Que a gente busque estar sempre bem. Naquele dia a gente esteja em condições de receber a nossa criança, receber o nosso jovem e poder fazer essas observações, né? Que é o que vai acontecer aqui, né? As observações foram feitas por eles, né? No plano espiritual, e agora eles vêm à Terra para fazer um trabalho naquele lar, com aquela família. Algum comentário? Vaninha, você pode ler o segundo parágrafo, por favor? Posso sim. Para tal, reunimos a equipe já com a pauta dos locais e dos atendimentos previamente estabelecidos. Após a distribuição dos afazeres, desculpa, achei por bem instruir a Aninha, ainda não habituada a esse tipo de atividade, para que obtivéssemos o melhor desempenho possível. Continua? Vamos seguir um pouquinho para poder a gente Então tá. entender, né, o que está acontecendo. Particularmente, a exigência, nesse caso, é maior que a dos demais? Perguntou-me ao perceber a gravidade em meu tom de voz. Vamos dizer, filha, que esse momento é sério e delicado, pois vamos lidar com o frágil campo vibratório das crianças. Qualquer alteração em nosso campo mental é captada e absorvida muito facilmente pela criança. Nossa atuação precisa ser sempre equilibrada e consciente, compreende? Entendo, senhor Lúcio, que a criança absorve com facilidade nossas vibrações, mas creio que ainda não assimilo a real dimensão do fato. A maioria de nós se esquece que a criança tem a organização física e emocional bastante fragilizada, em razão dos naturais ajustes reencarnatórios, principalmente quando esse processo ainda não completou os 3.000 dias, conforme nos informa o benfeitor Emmanuel. Reforço assim o alerta sobre a necessidade do equilíbrio emocional e mental, da estabilidade e da temperança. Caso perceba que a emotividade lhe fugiu ao controle, recorra à prece silenciosa. Assim farei. Prossigamos então. Visitaremos um jovenzinho de 7 anos, participante da nossa evangelização, que tem nos preocupado. Vamos dar uma paradinha, Ivane? Tá. Vaninha, Aham. que aí já relatou essa questão. Então, né, voltando um pouquinho no que Vaninha leu, né, eles vão, né, inicialmente a equipe já tá reunida. É interessante também observar essa parte aqui, né? Pauta dos locais e dos atendimentos previamente estabelecidos, né? A questão da organização, mais uma vez chamando a nossa atenção, a organização do trabalho, né? Eles saíram, né, para com esse objetivo de fazer o acompanhamento. A gente já viu aí mais na frente que eles vão atender uma criança de 7 anos. Então, locais e atendimentos previamente estabelecidos, mostrando bastante organização, e também dentro da organização, após a distribuição dos afazeres,
né? Então, questão também organizacional, que a gente viu lá naquele estudo que a gente fez da área de infância e juventude, né, que tinha essa parte organizacional, né, da evangelização, como que isso aqui é importante, né? A gente trazendo para o nosso dia a dia, né? Distribuição de afazeres. Isso é muito importante porque traz o nosso trabalho encarnado, porque também dá responsabilidade aos nossos companheiros. A distribuição de afazeres ela é importante, né? A gente não pode, a gente tem que trabalhar dentro da gente aquela coisa, vou pegar tudo para fazer, mas fulano não faz como eu faço. Claro que não faz, né? Mas também se a gente não der a oportunidade às pessoas de trabalharem, elas também não adquirem experiência que nós, um pouquinho mais experientes, já temos. Então, essa distribuição de afazeres na nossa tarefa aqui terrena, ela é muito importante, né? E aí envolve também, né, acolher aqueles que chegam para o trabalho, é outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção, para a gente não ficar meio que dono, né? Dono da turma, dono da sala, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E a gente tem que acolher aqueles que estão chegando para o trabalho, para que eles se sintam inseridos. É muito importante esse acolhimento, para nós que já estamos há mais tempo. E nessa questão da distribuição do afazer, a gente ir delegando, né? Pequenas coisas, aí vem como apoio, entra como apoio, a gente delega alguma coisa para aquela pessoa, para ela já ir se habituando e, né, com o trabalho, isso é bem importante. O que vocês acham, meninas e menino? Eliseu também está aí, né, Eliseu? Oi, Tereza. Oi, boa Tudo noite, bom? desculpa o Boa atraso. Estava aqui noite. ouvindo música, esqueci da vida. Estava ouvindo música, esqueci da vida. Boa noite. Boa noite. Então, vamos comentar um pouquinho isso daí, essa questão da organização, alguma experiência que vocês tenham de distribuição de afazeres. Distribuir tarefa é fácil, não é fácil? Como é que funciona? Eu estava aqui pensando, né? Nesse tempo que o movimento fala tanto da falta de trabalhadores, a gente tem que ter uma atenção enorme com isso. E envolvendo, a pessoa mostrou interesse, dá ela, e você ficar ali junto, dando as dicas, apoiando. Porque como que a gente vai ter novos trabalhadores se a gente não criar oportunidades para que as pessoas possam se envolver com as tarefas? Como é que será isso? Eu, por exemplo, eu gosto muito, atualmente eu não trabalho nem com crianças nem com jovens. Eu trabalho com adultos. Mas, assim, a forma de gerir o grupo de estudo é sempre tentando compartilhar a, as falas no grupo, a coordenação, porque dessa forma você pode ter novos expositores na casa, no caso dos adultos, né? E até mesmo com o jovem também a gente fazia isso. Ou novos coordenadores de estudos, ou até mesmo saindo de grupos de estudos, evangelizadores da infância e da mocidade. Porque se você não criar essa possibilidade de trabalho, como que você treina as pessoas? Como que você oferece oportunidade para aquele potencial vir à tona? Como é que é isso? Muito boa interferência da Isa, excelente. Isso aí. Só para ilustrar, porque foi uma experiência nossa no Maria Frank. E eu acho que o Joana d'Arc também faz isso. A gente, no grupo de mocidade, a gente ia capacitando os jovens para eles irem fazer a exposição no dia de domingo, que era um dia que tinha menos pessoas na casa. E hoje nós temos, desse pessoal que passou por esse laboratório, nós temos várias pessoas que fazem palestras, ou que estão em trabalho até mesmo de coordenação de grupo de estudo. Quer dizer, é um tipo de trabalho que vale a pena ser feito dentro da casa espírita.
Uhum. Mais alguém gostaria de falar? Tereza, a gente está no livro físico, capítulo 12, página 81, tá? A gente leu um pedaço maior e agora a gente está comentando a partir do segundo parágrafo. O meu capítulo é Visita aos Evangelizandos, não é isso? Isso mesmo. É Mas o meu 119. é 119. Ah, desculpa, gente. É que o meu livro, acho que o de Adaísa também é igual ao meu. Nossa, é lá de trás, é antigo. É Tá uma bom, edição mais obrigada. antiga. Capítulo 12, exato. A gente estava comentando agora a questão da organização do trabalho, distribuição de afazeres, e aí vem uma outra coisa bem interessante também na sequência, e nessa questão também do cuidado, tem a ver com o que a Daísa comentou, só que lá na espiritualidade. A Aninha estava ali como estagiária, e o fugiu o nome dele. Seu Lúcio, né? Ele vai falar assim, ó, achei, ele que está narrando, né? Achei por bem instruir a Aninha, ainda não habituada a esse tipo de atividade, para que obtivéssemos o melhor desempenho possível. Bate com isso que a Daísa está falando, né? Do trabalho na casa espírita, de estar atento, né? Dar essa orientação. Né? Exatamente, não deixar a pessoa sozinha, Não né? botar de Perdida. qualquer jeito, né? Sem preparar antes. Então, ele vai passar essa instrução para ela. Né? E aí ela pergunta, né? Nesse caso, né, particularmente, a exigência é maior que as demais? Aí ele vai trazer para ela assim, com essa delicadeza e instruindo, já está instruindo aqui, na verdade, né? Vamos dizer, minha filha, que esse momento é sério e delicado, pois vamos lidar com o frágil campo vibratório das crianças. Momento sério e delicado. E ele vai continuar. Qualquer alteração em nosso campo mental é captada e absorvida muito facilmente pela criança. Nossa situação precisa ser sempre equilibrada e consciente, compreende? Então, vale para nós também, né? Com certeza. Essa semana eu estava conversando aqui com a minha nora a respeito de se trabalhar com criança. Está cada vez mais difícil, a gente tem que estar cada vez mais bem preparado para isso, né? Que hoje tem as questões de autismo e outras questões mais, TDAH, outras, né, questões, muitas questões para a gente dar conta. Quem trabalha com criança, e infelizmente a gente vê pessoas que trabalham em escola totalmente despreparadas. Eu já não digo mais de preparo técnico, de conhecimento técnico, mas de principalmente amor. Eu acho que o amor é a base de todas as coisas. Para você trabalhar com criança, principalmente, você tem que gostar, não, você tem que amar. A gente estava conversando sobre isso, a gente tem que amar, que a gente ouve cada coisa que acontece nas escolas, inclusive hoje assistindo uma reportagem, uma mãe falando que colocou na mochila do filho dela um celular para gravar e filmar numa câmera. E você vê o que a professora falou com o filho dela, são as coisas mais terríveis. E o filho reclamava com ela em casa, reclamava, e ela nem acreditava que aquilo era verdade, não. Mas só você vê, um absurdo mesmo. Eu acho que isso nem é despreparo de conhecimento, é principalmente falta de amor, porque quem ama não vai fazer isso com uma criança. Mesmo que a gente não tenha conhecimento técnico, não tenha, né, não conheça ciência, filosofias, essas coisas, mas se a gente tiver amor, a gente vai contornar da melhor forma possível, com amor, com carinho, com paciência. Mas um absurdo mesmo, o que acontece nas escolas. E E a a gente tem que. gente tem que ficar. Oi, Mar. Eu ia dizer assim, e a gente tem que ter essa atenção também dentro da casa espírita, porque estão Em todo chegando lugar, crianças casa, espírita, escola, com, dentro do muito, lar. com muitas questões. Então, se a gente não tiver esse acolhimento, a coisa ah, fica difícil, né? Se não tiver esse amor, conforme você está falando aí, fica bem difícil
para você chegar nesse espírito, né? É bom que escolha outras profissões, né? E ou outras tarefas, lidar com coisas e não com gente, com criança, principalmente, né? A Laísa falou, captou meu pensamento, era isso que eu ia falar sobre a casa espírita. Né? Primeira coisa, concordo plenamente com Tereza, é amor. Amor àquilo que está fazendo, escolher, né, qualquer tarefa que seja, evangelização, lidar com criança, lidar com jovem, tem que ter amor. E como a Daísa falou, estão chegando essas situações na casa espírita. E se a gente tiver amor, claro que precisamos também nos preparar teoricamente, estudar sobre os assuntos e tal. Mas sem amor fica realmente bem difícil. Porque mesmo na casa espírita sofre preconceito, entendeu? É logo assim rotulado e taxado, né? Não é fácil, não. Porque mesmo na casa espírita, né, geralmente a pessoa não quer ter trabalho, né? Ela quer encontrar aquela turma. Como a gente que trabalhou em escola, depois vê que na realidade né, assim, quer encontrar aquela turma uniforme, sem nenhum problema, sem nenhuma situação diferente, como se fosse assim, né? Todo mundo bonitinho, todo mundo quietinho, sentadinho, né? Aí vem uma criança com algum transtorno para nos testar também. E aí a gente precisa se preparar mesmo, porque são inteligentes, muito inteligentes. E aí a gente tem que preparar para incluir no conjunto. Geralmente as crianças, pelo menos lá na nossa casa, são muito acolhedoras, né? Quem às vezes não é muito acolhedor é o adulto, é o evangelizador, né? Porque está cansado, não sei o quê. Então eu penso assim, sabe, gente? Estou sendo bem sincera. Então não deve escolher a evangelização. Porque eu passei por uma situação no passado de uma criança que vinha, né, já de outras experiências e sempre ouvia falar isso e aquilo, e quando chegou na nossa sala, está sendo tranquilo. Passamos já um ano com ela e foi bem tranquila a tarefa. Né? Dá um pouquinho mais de trabalho, sim. Tem que preparar um pouco melhor, né? Tem que conseguir compreender, saber um pouco sobre aquele transtorno, claro, e a gente está que precisa estudar um pouco mais sobre esses assuntos, nós espíritos, evangelizadores, mas, ao mesmo tempo, para mim, por exemplo, foi muito gratificante, que é uma criança muito carinhosa, né? Mas você tem que entender o que é do transtorno, o que é da própria personalidade, também conseguir perceber isso no dia a dia, para não fazer todas as vontades, deixar também ela, né, fazer algumas coisas que não são legais. Mas acolhimento das outras crianças não tivemos problema nenhum. Ao contrário. A criança às vezes até chega quando percebe que está com alguma dificuldade, alguma coisa, chega para falar, fulano, é assim, não sei o quê. Né? Agora são crianças, estou falando de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, de uma inteligência, e aí a gente também, como evangelizador, precisa estudar não só a doutrina espírita e evangelho, né? Precisa também estar antenado no que está acontecendo. Porque cita nomes de coisas, fala de coisas que, se a gente não tiver atualizado, vamos dizer assim, a gente paga mico, como se diz, né? Porque cita Minecraft, não sei o quê, e isso e aquilo. Né? Então, a gente tem que estar atualizado desse mundo infanto-juvenil para também a gente ter de saber falar, dialogar. E aí é uma forma também dele perceber que você também sabe um pouco do mundo dele. É interessante isso. Que você entendeu as coisas que ele falou e você pode estabelecer uma conversa. Tal. Isso também acho que ajuda muito nesse elo, fazer o elo ali na sala de evangelização. Então, é bem bacana aqui, quando ele alerta sobre essa questão do que a criança absorve facilmente. E aí a gente pode pensar, vai absorver só dos espíritos. Não, absorve da gente também. Eu penso que tudo aqui nesse capítulo, que fala de trabalhadores espirituais dentro no lar, no caso dessa criança, né? A criança, né? E aí é interessante, quem puder depois, eu li, quem tiver o livro Religião dos Espíritos, ele coloca aqui no rodapé uma referência ao capítulo 45. Inclusive, a gente pode depois postar no Marta, grupo. já postei, Marta. Já Garota, assim que eu postou. gosto. Olha que menina Ela é muito esperta, menina eficiente, eficiente demais. eficientíssima. Eu falei Muito assim, bom ela isso já vai saber. entrar na história, já vou colocar lá, porque o capítulo é lindo. Vale a pena ler e refletir sobre esse capítulo. Que seu Lúcio vai citar aqui o que Emmanuel fala desses 3.000 dias, né?
o processo reencarnatório, né, desde a fecundação, se completando mais ou menos, né, como o Emmanuel fala, nos 7 anos, né, os 7 anos de idade. Então, nesse período, eu gosto muito de usar uma expressão, não sei se eu estou 100% correta, mas é como se a criança ela não tivesse totalmente... É como se ela estivesse entre o céu e... Eu vou usar a expressão de céu e terra, plano espiritual e plano material, acho que fica melhor. É Um como se período ela de estivesse lá adaptação, é isso? Seria um período de adaptação? aí, assim, quando as pessoas chegam para a gente falar, ah, porque a criança está vendo espírito, né? Nem sempre ela vai ser um médium do futuro. É que nesse período ela está lá e cá. É uma adaptação, realmente. Né? É. Ela fecha um ciclo, que começa lá na época da fecundação, né? Restrição do perispírito, preparo, todo o planejamento reencarnatório, e fecha, né? Mais ou menos com 7 anos, como Emmanuel fala. Então, ela está meio lá, meio cá. E aí, essa facilidade de captar, né? De captar qualquer tipo de vibração, de encarnado e desencarnado. Por isso que o seu Lúcio aconselha muito aqui. E aí lá atrás a gente viu que a pessoa tem que estar equilibrada, tem que estar... É a palavra que ele usou aqui. Né? Tem que ter vigilância, tem que ter estabilidade, a atuação tem que ser equilibrada e consciente. E ele vai justificar com essa questão, que a criança absorve com facilidade as nossas vibrações. E olha na experiência aí da Aninha. E é Sei que ainda não... difícil, né? Esse equilíbrio emocional e mental e essa estabilidade, e de repente a gente está bem, daqui a pouco já não está mais, só Jesus. Negócio É tem que. aquilo do exercício, né, Tereza? Porque assim, eu sempre falo uma coisa, não tem esse negócio de dizer, ah, chegou na porta do grupo, a pessoa deixou tudo para trás. Não deixou, Como, não gente? deixou. Então, Também acho. por isso que esse exercício do dia a dia ele é muito importante para todas as tarefas nossas Exatamente. dentro do tempo espírita. Porque não tem essa coisa, ah, cheguei no grupo, né, entrei, deixei tudo para trás. Você não deixou para trás. Você tá com os Tem como, problemas, né? tem como. E aí, às vezes, a pessoa tá... Há pessoas que eu digo assim, nós, né? Podemos não estar muito bem equilibrados naquele dia. Então, é algo que a gente tem que ir lutando no nosso dia a dia E para usar os recursos, manutenção. né, mano? Que aí Exatamente. o recurso a gente tem ali, a prece É silenciosa. isso aí. Exatamente. Usar os recursos, isso aí. Identificar, né? Quando a gente identifica que a gente não está muito bem, né? E a gente se preparar antecipadamente, porque geralmente também, né, gente? Não sei se acontece com vocês, ou se acontece só lá no Joana d'Arc. No dia da tarefa, muitas vezes, acontecem coisas, né, para tirar a gente do prumo, naquele dia que a gente tem que ir para a casa espírita. E aí a gente tem que ter esse autocontrole, né? E aí eu acho que a preparação habitual do dia a dia vai nos ajudar muito. Né? E ele vai falar que isso mesmo que Cristina falou, né? O alerta sobre a necessidade do equilíbrio emocional e mental, da estabilidade e da temperança. Vamos combinar que não são coisas nada fáceis nesse mundo estressante que a gente vive. Para quem ainda tem um ambiente profissional, também que ainda está trabalhando, tem, né, a luta de família, uma série de coisas. Você manter esse equilíbrio emocional e Da mental. própria vibração do mundo que a gente vive, né, Marta? Que às vezes do nada a gente está bem, do nada vem um mal-estar, uma coisa assim, que a gente nem entende de onde veio aquilo, mas aí a gente sabe que existe um mundo invisível, né? Existe, e aquilo nos afeta de certa forma, embora às vezes a gente nem entenda o que que é, por que foi, onde foi, mas acontece, né? Então a gente precisa mesmo estar muito vigilante, muito em prece Muito. mesmo, sempre. Isso. Aí eu fiquei aqui me lembrando que em capítulos anteriores, seu Lúcio alerta para a necessidade no dia do trabalho, antes de ir para a salinha com as crianças, chegar antes, fazer uma oração, se conectar com a espiritualidade da casa, para que você tenha condição de chegar com as crianças ou com os jovens, e eu digo também com os adultos, né? E ter condição de ter uma boa sintonia, né? Porque você não sabe como eles estarão dentro da salinha, o que eles estão carregando ali do dia, dos seus sofrimentos, das suas dificuldades,
e que vai bater na nossa sala, né? Mais alguém quer trazer algum comentário desse trecho? Até da prece aí, né? Recorra à prece silenciosa, que Teresa lembrou aí muito bem. A importância da prece, o recurso que a gente tem a todo momento. Aí ele dando todas essa recomendações para ela, né, que era novata. Né? Ele fala, né, olha, acho tão bonitinho, né, bem paternal, né, caso perceba que a emotividade lhe fugiu ao controle, recorra à prece silenciosa. Cristina lembrou aí a importância, é o recurso que a gente tem a todo momento. Podemos seguir? E aí, então, ela acata, né, a recomendação dele, e aí ele fala: visitaremos um jovenzinho de 7 anos, participante da nossa evangelização, que tem nos preocupado. E então, eles vão até a casa desse garotinho, que era no mesmo bairro da Casa Espírita, entram, né, e aí eles vão encontrar o responsável, né, o Roberto, que é o responsável por essa criança, responsável espiritual, né? Que recebe o grupo com um semblante preocupado. E aí o seu Lúcio vai, né, analisar também aquele ambiente espiritualmente, né, e vai perceber que o lar, que aquele lar, aquela família está desguarnecido, né, está sem segurança. E ele fala assim: suas defesas são precárias, pois a família ainda não dá a merecida significação ao culto do evangelho no lar. Interessante também que já tem esse outro espírito, né, ali no lar daquela família, fazendo a observação, fazendo o cuidado, né? Mas ele, com mais experiência, quando chega, logo detecta a questão da defesa do lar está precária. E aí atribui isso à família não, né, não dá a importância, né, ao significado do culto no lar. Não está suficientemente estabelecido o circuito de segurança que controlaria o acesso, impedindo situações desnecessárias. Olha só, o circuito de segurança. Então, esse tema do Evangelho do Lar, né, é um tema que a gente, todo ano, precisa fazer parte dos nossos planejamentos. Essa é a minha opinião. Né, seja no encontro no mês da família, ou seja durante o decorrer do ano. Porque muitas vezes também as pessoas que chegam às casas, né, que levam as crianças para evangelização, também não sabem, não conhecem, não sabem que isso existe. Então, é um tema que precisa ser trabalhado, não só com as crianças, mas também com as famílias. E às vezes, Marta, mesmo sabendo, aquilo parece, se você não tiver uma disciplina, pessoas que sabem que são espíritas há muito tempo e não fazem culto do lar. Parece, Sim, e conhece, sabe da importância, né? É uma pena. É uma pena, mas acontece muito, bastante. sim, sim, No meu espírito ainda pessoas que não fazem o culto do lar. E até eu falo, eu digo para mim mesmo, quando estou na praia, que é aquela disciplina, é lembrar. Tem dia que eu troco o dia, penso que é sábado, já é domingo, de preocupada. Eu um dia paguei meu amigo aqui em casa, todo mundo. Gente, vou fazer o culto. Era sábado, mas meu culto é domingo. Mas é assim, acontece da gente estar em é, outro lugar, já fizemos muda a a beira do rotina, mar. né? Já fizemos a beira-mar, até já fizemos, mas a gente não procura não faltar, porque a gente sabe que a gente precisa, né? A gente é necessitado ainda. A gente vê que as famílias atribuem muito também a algumas dificuldades que acontecem, né? Sim, E aí, se a a pessoa gente não tiver mesmo, persistência, né, Daís? A gente vai nas visitas, a gente faz as visitas, e quantas pessoas a gente fala, alerta, mas quantas pessoas a gente sabe que continuam sem fazer e sabe da importância de fazer? Sei lá, é complicado. Olha, eu já fiz várias vezes online. Quando meu marido Aham. viajou, eu fiquei aqui. Outra vez ele estava no hospital com meu filho, eu fiquei aqui. Nós fizemos em FaceTime. Eu fotografei as leituras, as orações que era para gente.
falar, para a gente comentar, e mandei para o celular dele para ele poder fazer no outro. Aí a gente lia, cada um com seu copinho d'água, tudo à distância, assim, mas nunca deixamos de fazer. Acontece, como a Cristina falou, às vezes acontece de, É, por um motivo ou outro, às vezes você está com um tumulto dentro de casa, passou, meu Deus, não... Aí é, a gente, de repente, faz no dia seguinte, sim, é, sim. né? Mas que é importantíssimo isso, E a gente. gente sabe também, né? É um compromisso conosco, com a nossa casa, e a gente já sabe também, tem É, conhecimento, que o culto do Evangelho no lar é um ponto de luz no bairro, não é só na nossa casa. uma Além de nos blindagem ajudar, a também, gente né? está ajudando os nossos vizinhos também, né? A gente É, sabe disso. e é uma blindagem muito especial, né? É Eu o A gente lembrei, nem dimensiona, né? A gente não tem nem a dimensão que é. Não, não tá. eu lembrei até da nossa oficina no ENEF, né? Lá, Alicerce de Amor, que esse assunto ficou bem em pauta. Que se você quer um ambiente mais harmônico, você não pode deixar de fazer isso, né? De trazer o culto, o evangelho para dentro de casa, né? A oração. Cristina, eu coloco no alarme. Aí eu coloco, o meu é dia de quinta às 10 da noite. Aí eu coloco 9 horas, um alarme, 9h30, outro alarme, 15 para as 10. Que aí Não há como esquecer. Ah, isso é ótimo, né? Isso é bom mesmo. eu coloco, tá aqui, tá tudo aqui. é igual Aí, alarme de remédio, Vaninha. E é o exata, remédio, né? exatamente. Aí a gente, se não prestou atenção em um alarme, tem o outro. Isso aí, tá vendo? Fica a dica. Que às vezes você fica fazendo uma coisa, aí quando deu o primeiro alarme, você já sabe que tem mais um tempinho, né? Você tem mais um tempinho. Aí a gente arruma, eu deixo a mesa arrumada e vou esperar o último alarme, que aí no último já dá para chegar à mesa. É assim. É isso aí. Então vamos seguindo. Mariana, você não gostaria de falar alguma coisa? Esse povo fala muito, Mariana. Nós somos faladeiros. Eliseu, fala, Mariana. Eu tenho muitas coisas para falar, mas vou me adaptar ainda. Eu ainda não tenho livro, mas eu assisti online uma reunião hoje que vocês postaram no grupo. E com relação ao culto do lar que vocês estão falando agora, eu estou fazendo na casa da minha mãe às terça-feiras e faço na minha casa antes da reunião de estudo segunda-feira. Mas minha filha tem um pouco de dificuldade de participar da reunião. Antes eu ficava forçando ela para participar, acabava não fazendo. Aí, com o tratamento que nós fizemos espiritual, eu recebi a intuição para eu fazer sozinha e não deixar de fazer, né? Porque às vezes a gente fica esperando o outro e acaba não fazendo. Então, eu estou fazendo na casa da minha mãe e faço na minha casa também, para poder ficar muito harmonizada e pedir proteção para nossa casa, que é muito importante. Agora, só um detalhe. Ela tem quantos anos, a sua filha? Ela tem 12 anos, ela é autista. Que, de repente, você pode buscar algum caminho que chegue mais nela, que pode ser a música, que pode ser um livro que eu adore para o resto da vida. Enfim, você tentar chegar num caminho que ela goste. Eu agora estou fazendo meditação pelo YouTube antes de dormir. Aí eu ligo na televisão toda noite, estou ensinando a ela a fazer meditação. Isso tem ajudado muito também. Ai, que legal. Mas o culto do lar é assim, tá sendo. Na última vez ela participou na casa da minha mãe, mas está sendo mais difícil dela participar. Quando você menos esperar, ela É, chega. É só você não forçar nada. Deixa à Né? vontade. Aqui eu tenho um neto que tem autismo 1. É, é bem leve, mas ele já participou uma vez, leu,
Eu perguntei, você quer? Aí ele leu. Ele é apaixonado na água fluidificada. Eu deixo um jarro e ele é a aguinha de oração. Aí ele toma desesperadamente. Praticamente só ele que toma, entendeu? Então, você deixa à vontade. Fala da água, de repente ela gosta da água, vai chegando devagar. Ele não mora aqui comigo, mas quando está aqui, eu faço, mas não chamo, entendeu? Não chamo. Mas a água, ele sabe que está uma oração, ele já sabe, ele procura água. É igual o passe, ela morre de medo do passe, porque na verdade eles têm uma mediunidade muito aflorada, né? Ela vê Aham. muita coisa no passe. Aí ela, mãe, eu não posso tomar passe, fico vendo muita coisa. E aí eu não forço ela a tomar o É. passe. Na Comerge, ela não queria ir esse ano. Ano passado ela adorou. Aí ela teve um dia lá que ela se sentiu mal, ela falou: "Mãe, me leva para tomar passe". Aí ela pediu para ir tomar um passe. Deixa à Ó, vontade, deixa por conta. A espiritualidade vai trabalhando. Quando menos esperar, ela já está mais assídua, né? É, obrigada. Que horas são? Então, vamos lá, pessoal. Só voltar aqui. Aí fala da segurança do lar, né, as defesas precárias. E é interessante, né, que fala assim, vamos anotar essas informações para que a evangelizadora seja preparada e possa tratar do assunto em sua evangelização, incentivando a realização do culto e a prática da oração no lar. Então, como que a gente tem que estar antenado, né? Que isso com certeza vai ser, acredito, pelo que eu entendi, que passado por via até da intuição para a gente, né? Que é evangelizador, não necessariamente por via mediúnica, né? Uma coisa assim tão específica. E aí vão saber notícias do menino. E aí ouviram o menino, né? Eles caminharam pelo interior da casa, ouviram a criança gritando, a mãe, né, aos prantos, segurando o menininho, né, que se debatia. E aí eles vão atender a criança, né, uma espécie de passe, com a mão na fronte do pequeno, rogamos a Jesus proteção e logo o amparo se fez. E aí entram os trabalhadores espirituais, né, técnicos em passes, que vão atuar no sistema nervoso da criança, né, acalmando, né, retirando aquelas ligações mentais que estavam atrapalhando, fazendo anotações e programações para atendimentos posteriores. Eu fico muito encantada com essa organização, com esse detalhamento de organização. O amor, né? Primeiro o amor, é claro, ao trabalho, a preocupação, né, com cada detalhe, que tudo é anotado, que tudo é programado, acho bem bacana. E aí o Roberto, que era o espírito que estava lá na casa, né, tomando conta, ele vai dar o atendimento à mãe da criança, que também estava desequilibrada, né? E aí, mais à frente um pouquinho, vocês querem comentar um pouquinho dessa parte? Pra gente, ou a gente já vai para a definição da situação, né? O problema do garoto. Alguma observação nessa parte aí? Né? E aí eles vão concluir que era um processo obsessivo, que o garoto estava, né, ele estava dentro de um processo obsessivo. E aí o estranhamento, né? Uma criança, né, a Aninha pergunta, uma criança, ela estranhou, né, aquela situação, que aquela criança estivesse envolvida naquele processo obsessivo. Aí ele fala assim, filha, oremos para que Jesus auxilie esse espírito, filho de Deus, agora vestindo trajes carnais de criança. E aí eles vão trabalhar, né, como ele fala aqui, com as melhores vibrações, tomando as providências, e vão para a parte exterior da residência. E a Aninha, né, claro, muito curiosa e impressionada com tudo aquilo, que para ela era uma espécie de novidade, né? Ela não podia imaginar esse detalhamento e esse tipo de processo também.
acometendo uma criança. E aí ela fala assim, ó, posso compreender que se trata de um espírito milenar, mas está em um corpo infantil e frágil. Como isso é possível? Né? Quer dizer, como aquele espírito, quer dizer, agora numa criança na Terra, estava passando por um processo obsessivo. Que à primeira vista a gente pode, né, se não tiver muito conhecimento, pode achar que pela fragilidade, né, por ser uma criança, não vai sofrer esse tipo de processo. Aí ele vai trazer explicação que não, assim, não tem muita novidade para a gente, né? Que a criança, a suposta inocência da criança, que é aquilo que nos comove, né? Que até os espíritos falam, né, da necessidade do espírito passar pela fase infantil. Acho que está no Livro dos Espíritos, se eu não me engano. É necessário que passe até que para que possa facilitar essa questão da educação na reencarnação. Né? Porque, na verdade, todos nós somos espíritos milenares, mas a delicadeza, a ingenuidade, a simplicidade da criança, ela favorece, né, que muita coisa seja trabalhada no processo educativo daquela alma que precisa passar por aquela reencarnação. Mas, claro que em termos de vida eterna, de espírito, né, traz uma bagagem como todos nós trazemos. É o que ele fala aqui, ó. A infância é protegida pela providência divina, mas certos compromissos, certos resgates, certas responsabilidades são muito específicas. Apesar de grandemente protegido, o espírito imortal não poderá fugir a reajustes, que tem sempre a finalidade educativa e jamais punitiva, a não ser por sua própria consciência. Então, a gente, como evangelizador aqui na Terra, né, tem que estar muito embasado, né, no estudo sobre essas questões também. Né, estudar lá no Livro dos Espíritos, a base e outras obras, né, para ter essa compreensão bem clara. Né? Aí eu lembro também daquele estudo que a gente fez na época da pandemia da FEB, no material da FEB, em que logo no início ele já coloca essa questão. Né? Quando vai definir quem é o evangelizando, né, é um espírito imortal. Porque você tem que olhar para aquela criança, né? A gente vê hoje as crianças, para a gente tem que ter essa compreensão, né? Que é claro, num processo desse ou qualquer outro processo com a criança passa, né? Que a gente está falando da questão do amor, tem que ter o amor, tem que ter a compreensão, né? Para não cair naquela coisa também do coitadismo ou do rótulo, que é uma coisa perigosa, né? Entender que passa por determinados processos necessários, né, como a questão dos transtornos também, né, mas que existe todo um planejamento para cada um de nós, né, e para eles também. Né? Então, vai passar por processo, a gente não ficar também com a coisa do coitadismo e uma falsa caridade, né, na verdade, e que também não vai ajudar aquele espírito a vencer aquela situação. Então, a gente, como evangelizador, né, unido à família, e nessa questão também do processo obsessivo dessas situações que a gente vê, é fazer o encaminhamento necessário no campo material para essa criança receber o atendimento necessário, né, através dos passes, o atendimento à família, a conversa, que muitas vezes também a família não tem o conhecimento para entender aquela situação. Então, como que o papel do evangelizador ele é importante, né, gente? Como que a gente precisa estar atento, muito atento. E aí ela vai demandar, né, fazer a pergunta dos pais, né? E aí o seu Lúcio vai explicar que quando acontece esses casos de obsessão na infância, a família também está envolvida naquele processo, de alguma forma. E aí ela pergunta: o que faremos para auxiliar? Quando nos faltam os recursos, vale para a gente aqui também, devemos sempre solicitá-los a outros trabalhadores mais especializados. Né? Então, na nossa evangelização, é a mesma coisa. Né? A gente detecta lá uma determinada situação e a gente vai ter que solicitar aos outros companheiros da casa, né? Passista, área mediúnica, atendimento fraterno, né? Que é quem tem, aqueles que têm a especialização naquela função, se a gente não tiver, claro, também. Isso aqui é muito interessante.
parte também de ser especializado, que na casa espírita a gente queira ou não, mas quer dizer, a gente está em várias tarefas, até muitos de nós estamos, mas não estamos em todas, né? Então, a gente buscar trabalhadores especializados, direcionar aquela situação para que aquela criança, ou aquele jovem, aquela família receba aquele atendimento mais amplo, que é o que a casa espírita oferece, né? A gente estava até conversando há pouco tempo, eu e a Daísa, sobre essa interseção das áreas na casa espírita e como que a gente precisa, como trabalhador da casa espírita, não só evangelizador, o trabalhador ele precisa, com o tempo, ir ampliando essa visão da estrutura da casa e percebendo que está tudo interligado, tudo interrelacionado, né? E aí Então, aqui, a quem recorreremos? Aí ele vai falar, nesta noite, em função do nosso setor de trabalho, estamos previamente agendados para assistir uma conferência especial sobre a evangelização como método de cura real. Recorreremos ao servidor que fará a conferência. Entendendo que momentaneamente havíamos prestado todo o auxílio possível, despedimos e silenciosos rumamos juntos para Semeador, que é a colônia. Então, eles fizeram o atendimento que foi possível fazer, eu entendi assim, eles fizeram o que deu para fazer, né, da melhor forma, atendendo da melhor forma. E aí eles vão... Olha a questão da capacitação aparecendo aqui, né? Em função do nosso setor de trabalho, estamos previamente agendados para assistir a uma conferência especial sobre evangelização como método de cura. É a parte de capacitação, né? Evangelização como método de cura. Bonito até o tema, né, Adaísa? Gostei. Uma E é boa isso. sugestão aí, né? É. Já pensaram na ciranda, E né? realmente é, né? Realmente é um método de E cura para né? todos nós, não só para eles, para nós também. Para nós também. Para nós também. Que é aquela coisa, aí chega a casa, né? Passa pelo atendimento fraterno, vai para o passe, vai para a reunião pública, aí vai para o estudo, que também o estudo de adulto é evangelização, ou se é criança, né? Como que é todo um conjunto de coisas. O tratamento, na verdade, é um conjunto de coisas. E aqui nesse capítulo passa para a gente isso, dessa atenção, além do atendimento, mostra essa percepção, que é um conjunto de coisas. Tanto que eles vão agora, como assim, se inteirar mais, né, se especializar mais, para poder atender melhor as situações que apareçam. E assim somos nós também aqui na Terra, os evangelizadores de criança, de jovem, de adulto. E quando a gente fala em formação continuada, capacitação, é isso. É o que a gente está fazendo aqui agora. É o que a gente faz na ciranda e outros momentos, né? Eu estou finalizando aqui, né? E falando em capacitação, formação continuada, lembrei do... Esqueci o nome da Isa, que vai ter lá em Belo Horizonte. Da imersão. Imersão, né? Então, tá aí uma oportunidade maravilhosa lá em Belo Horizonte, com o grupo da Cláudia Abreu, que veio aqui a Campos ano passado, da gente fazer uma imersão aí, pessoal. Final de semana, em agosto. Vocês abriram, gente, a proposta da imersão? A Abri, gente mas colocou. faz tempo isso que eu abri, nem lembro muito mais. Eu abri quando você colocou pela primeira vez. É, eu também. Vocês teriam vontade da gente tentar ir formando uma caravana? Que eu e Marta estamos animadas, Deise também, e Regina. Vamos ver. Da gente formar um grupo para ir a Belo Horizonte. Porque a proposta é muito interessante. Só que envolve um gastozinho, né, gente? Aí cada um tem que pensar, porque a gente está pensando de ver se a gente quer mesmo e fazer a inscrição. Porque são vagas limitadas. Tem São um vagas gasto, mas não é limitadas. nenhuma coisa também absurda, né? Não é uma coisa inacessível.
Só que a gente tem que começar a pensar agora, com antecedência, para se programar. Porque a opção lá é muito interessante de já ficar hospedado no próprio local do curso, com todas as refeições já fazendo parte. Então, teria a questão da passagem, né, para Belo Horizonte, e de volta, e o valor que se paga ali já está incluído a hospedagem, com as refeições, com tudo. Isso é bem interessante também, que não tem que estar saindo para... Não tem que estar ficando em hotel, nem que estar pagando alimentação toda hora. Eu acho que economicamente até é mais vantajoso. Não tem que gastar com Uber para ficar indo para o lugar e voltando. A gente sugere, né, a Daísa, acho que a Daísa podia postar de novo, repostar, e a gente abrir com mais calma, olhar com calma, avaliar, né? Porque como ainda é para agosto, dá para a gente só pensar, não é viável, quero ir, não quero, e começar. Aí a gente tem que fazer A Thaisa inscrição. postou já. É, Postou hoje. eu não vi, não, que eu saí para o grupo Aqui, ó. cedo. Ó, vocês Hum, estão visualizando? sim. Ó, agosto. O tema: quantos pães tendes? Aí vem informações gerais, imagens do local, que aí vocês podem olhar com mais calma. De 29 a 31 de agosto, Retiro São José em Belo Horizonte. O que que vai ter? Trabalhos em grupo, construção coletiva de planejamentos, análise e adequação de recursos didáticos, estudos de caso, entre outros. Aí vem os temas centrais: a força da evangelização na transição planetária, como ler o nosso roteiro nos sinais dos evangelizandos, o que avançar na ação evangelizadora, como fazer. Aí vem os temas centrais: elaboração de planejamentos, aplicação das diretrizes, adequação dos recursos didáticos. Estou olhando rápido, tá? Informações gerais, 3 dias de muitas reflexões, práticas enriquecedoras. Ó, ó o localzinho onde a gente vai ficar. Tem as caminhas. E aqui tem até o cardápio, tá? Que a gente vai ter lá nos dias. Tinha um lugar que falava do preço. Tinha. Eu não achei aqui agora, mas isso aí Eu acho que é quando clica para fazer inscrição. Eu acho. Eu não sei se está mais embaixo ou se é quando a gente clica. É é. sexta, sábado e domingo. Olhei aqui no calendário aqui do meu celular. 29 é sexta, 30 sábado, 31 domingo, agosto. Alguém teria interesse, pessoal? Eu não, tá? Porque aniversário da minha filha é justamente dia 29. Aí Ah, não dá tá. para mim. E Cris, também Eliseu. eu nem estou evangelizando, mas seria interessante. Eu tô assim, com vontade. Mas aí a gente tem que ter Ah, não. certeza de quem vai, poder fazer inscrição, para ter companhia, até para ir para lá, né? Para Belo Horizonte. Mas se encerra as inscrições no final do mês agora, ou não? Não vi isso, não, tá? É, Vai encerrar agora? quando foi colocado lá no início que as inscrições encerrariam dia 30 de março. Então, a Estava gente tem que lá, olhar com mais. estava Vamos lá. olhar com mais calma. E eu não peguei isso. Eu É, também. estava lá, eu sei que eu vi lá que se encerrava as inscrições dia 30 de março. Eu não tenho como ir porque eu estarei trabalhando. E aí, por causa do trabalho, que tem que se deslocar antes daqui, no caso, numa quinta-feira, voltar no. Tem que chegar aqui na segunda-feira. Então, fica fora de mão para quem está trabalhando igual eu.
Então, a gente vai ter que ver, Marta, se a gente deseja Uhum. perguntar a Deise, perguntar a Regina, não sei se Cristina gostaria, poder a gente definir, né? Que a gente, no caso, vai ter que ir de ônibus. Nós precisamos saber se chegando na rodoviária de Belo Horizonte é muito lugar para esse lugar, é muito longe para esse lugar. Aí eu posso perguntar isso à Cláudia, É. Isso a para gente pode poder te fazer dar também. ajuda. É, pode sim. Pode fazer até pelo próprio Uber, colocar os dois endereços para ver mais ou menos o tempo. É, Vamos olhar de exatamente. novo, né? Final de semana agora, olhar com calma Isso. os detalhes. Eu realmente não me lembro desse prazo de inscrição, não. Pessoal, vamos então fazer a nossa oração para a gente encerrar por hoje. E a gente vai conversando. Cris faz para gente nossa oração. Passo. Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, agradecidos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade. Estivemos aqui reunidos em Teu nome, para juntos, Senhor, refletirmos sobre esse capítulo desse livro, tão importante para todos nós, que nos deixa tantos conhecimentos, Senhor, e a certeza de que o plano espiritual sempre está atento, mas que possamos, Senhor, ser instrumentos do bem sempre, onde quer que estejamos, possamos sempre buscar, Senhor, nos melhorar, nos aperfeiçoar, para que possamos, Senhor, fazer o trabalho que deve ser feito da melhor forma possível. Abençoe a todos nós que aqui estamos reunidos, e abençoe também aqueles que não puderam estar hoje. Que a tua paz, Senhor, que o teu amor nos envolva a todos, que possamos ter uma ótima noite. Nos proteja, nos guarde, nos fortaleça em nós, Senhor, cada dia mais, o desejo de te servir melhor. Fica conosco agora e sempre. Que a tua paz se faça dentro de cada um de nós. Que assim seja. Gente, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até Até a a Boa próxima. próxima. noite. Tchauzão, até a Beijo, tchau. próxima. Tchau. Beijo, Abração. tchau.